Olá! Então, vamos para mais um exercício do livro de cálculo B, do capítulo de derivadas parciais e funções diferenciais. Da página 124, seção 4.5, o exercício 6. Então, usando a definição de derivadas parciais, mostrar que a função f de x e y, que é x elevado a 1/5 vezes y elevado a 1/3, tem derivadas parciais na origem, e a derivada parcial em relação a x na origem dá zero e a derivada parcial, em relação a y na origem também dá zero. Então, a gente vai fazer as derivadas parciais aplicadas no ponto aqui, 0, 0. Então, se a gente quer calcular as derivadas parciais com a definição, já num ponto específico, como que vai ser? A função nossa f de x e y é a função x elevado a 1/5 vezes y elevado a 1/3. Então, a gente quer no ponto 0, 0 com relação à derivada em x e no ponto 0, 0 na derivada parcial em relação a y. Tá? Então, vamos verificar que a resposta dá 0 e 0. Então, vamos lá. Derivada parcial da função f em relação a x no ponto 0, 0, como que vai ser? Limite, com Δx tendendo a zero, da função aplicada. Aqui seria o x. Então, como que a gente vai substituir? Zero, porque agora a gente quer no ponto x0, mais Δx. E no lugar do y, a gente põe zero. Menos a função aplicada no ponto, então nosso ponto é 0, 0, a função aplicada no 0, 0, dividido por Δx. Então, substituindo lá na função, no lugar do x, a gente vai substituir por 0 mais Δx. Então, vai ficar no lugar do x, 0 mais Δx elevado a 1/5 vezes, no lugar do y, 0, então 0 elevado a 1/3, tá aqui. Menos a função aplicada no 0, 0 vai ficar 0 elevado a 1/5 vezes 0 elevado a 1/3, tá aqui. Note que nessa primeira parcela, como a gente tem 0 elevado a 1/3, isso aqui dá 0. 0 vezes esse termo aqui continua dando 0. Então, a primeira parcela é 0. Menos 0 elevado a 1/5 dá 0. Vezes esse segundo termo, continua dando 0. Então, a segunda parcela é 0. Dividido por Δx. Note que aqui o nosso numerador é 0 menos 0. O numerador dá exatamente 0, não é aproximadamente 0, é exatamente 0. Então, a gente tem um número 0 dividido por um número que não é 0, que Δx tende a 0, ele não é igual a 0. 0 dividido por um número que não é 0, essa divisão dá 0. Então, limite de 0 com Δx tendendo a 0. Como o limite de 0 não depende de Δx, não tem Δx aqui para substituir, a resposta é o próprio 0. Ou seja, a derivada parcial em relação a x da função f no ponto 0, 0, deu 0. E quanto que vai dar a derivada da função f, a derivada parcial da função f em relação a y no ponto 0, 0? Então, de forma análoga, a gente vai fazer limite. Agora, com Δy tendendo a 0, da função aplicada no 0, então, no lugar do x, a gente vai pôr 0. No lugar do y, a gente vai pôr 0 mais Δy, tá? Então, no lugar do y, é 0 mais Δy, menos a função aplicada no ponto 0, 0. Então, no lugar do x é 0, no lugar do y é 0. Dividir por Δy. E como que vai ficar isso? Então, vamos voltar lá na nossa função. É x elevado a 1/5 vezes y elevado a 1/3. Então, no lugar do y, a gente vai pôr 0 mais Δy. No lugar do x, a gente vai pôr 0. Então, vai ficar 0 elevado a 1/5 vezes 0 mais Δy elevado a 1/3, menos a função aplicada no 0, 0. Então, vai ficar 0 no lugar do x elevado a 1/5 vezes 0 no lugar do y elevado a 1/3. E aqui, o que a gente tem? 0 elevado a 1/5 é 0. Vezes esse segundo termo, fica 0. Na outra parcela, 0 elevado a 1/5 dá 0. Vezes esse outro termo, continua dando 0. Então, 0 também. E aí, limite, então, com Δx tendendo a 0, o nosso numerador é 0 menos 0. Isso aqui dá exatamente 0. E o denominador tende a 0, ele não é igual a 0, ele é próximo de 0. Mas se a gente tem 0 dividido por um número que não é 0, essa divisão dá 0. Então, limite de 0 com Δy tendendo a 0, nosso
A expressão aqui do limite não tem nenhum ΔY para substituir, então a resposta é o próprio zero. Então, a derivada parcial em relação a y no ponto 0, 0 dá zero, ok?